sentindo dor. Eu nem vou tirar um. Gente, a gente vai ter um momento histórico. É, porque tá muito lindo esses pratos. Gente, pode deixar de mostrar pra vocês. Você cuida bem das finanças? Nossa, eu sou péssima. Não, eu não gosto, gente do céu. Não, assim, eu não é que sou tão péssima. Eu controlo, assim, os meus gastos, tentado, mas eu não sou aquela da ponta do lápis, sabe? Sou péssima e eu não gosto. Você acha chato? Acho muito chato fazer isso. Por isso me atrapalho muito com isso. Mas a nossa convidada de hoje, ela entende muito disso, né? Gente, hoje a gente tá com a Laila Yamada. Obrigada pelo convite de novo. Né? Obrigada a você por ter Obrigada, né, por você gente. ter vindo de novo, gente. É a segunda vez que a gente tá aqui A primeira gravando. aconteceu alguns ririnhos aí, né? Nós tivemos um problema técnico. E só uma desculpinha pra me ver de novo. Sim, Só uma desculpa, na verdade, a gente queria viver a Laila Hamamatsu. sim. Passear um pouquinho, vir nesse lugar lindo. Chique, né? Vocês Tá viram? no lugar. Fala um pouquinho sobre você, o que você faz, onde as pessoas te encontram. Quem é a Laila Yamada? Gente, muito prazer, eu sou a Laila, eu sou mentora de mulheres, mentora financeira. Hoje eu dou suporte financeiro para as mulheres para as famílias, na verdade, né? Porque a gente fala mulher, mas é sempre a família que está passando por dificuldade financeira e quer organizar a vida financeira aqui no Japão. E no Brasil também, eu tenho muitos clientes do Brasil também. Que legal. Tenho. Mas é mais do Japão. E como que você começou essa paixão por essa profissão? É desde pequena? Como? Desde pequena, minha mãe fala que eu era tipo, ela me dava mesada e eu guardava a mesada e ela falava assim, às vezes eu ia no meu lugar e falava, mãe, quero isso. Aí ela falava assim, compra com a sua mesada. E eu falava assim, então não quero. Ah, meus filhos fazem isso. Então eu não quero mais. Bem assim, sabe, mão fechada. Eu organizava tudo direitinho, meu dinheiro. E aí quando eu fiz 15 anos, quando eu fiz 14 anos, eu fiz uma viagem que, tipo assim, marcou a minha vida. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar, porque é a idade que pode trabalhar aqui no Japão, né? Aí, eu bem, né, ambiciosa, eu fui lá e comecei a trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. Caramba, quantas Como que horas? você estudava? Eu trabalhava assim, eu estudava até de manhã até uma parte da tarde, né? Passava o dia na escola, saía da escola, eu pegava 2 ônibus pra ir pra casa, gente. Eu ia da escola pra estação, e aí eu arrumei um serviço numa padaria perto da estação. Eu andava assim uns 5 minutinhos, 10 minutos no máximo, chegava na padaria, ficava até 10 horas da noite. E isso durante a semana. E aí no final de semana eu tinha outro, eu fazia faxina em hotel. E aí ficava sábado e domingo eu fazia. Porque eu queria ter meu próprio dinheiro. E desde pequena você já é determinada, né? Mas isso vem dos seus pais? Seus pais também são assim ou não? É de você mesmo. Eu não sei, eu me vejo muito parecida com a minha irmã. Porque eu tenho uma irmã mais velha, né? E ela sempre foi, assim, mais ambiciosa. Então, a gente brigava... Não deixa ela ouvir isso não, né? Mas a gente brigava pra caramba. Conta só pra gente. Mas ainda assim, eu me espelhava muito nela. Tipo, eu olhava... Ela é 5 anos mais velha, né? Então, eu olhava ela fazendo as coisas e eu falava, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ela. Mas meus pais são... Desde que eu era pequena, meus pais são empreendedores. Né? Meu pai tinha uma lanchonete, uma pastelaria. E a minha mãe, ela tinha uma creche. Ela cuidava de 17 crianças. Que legal! Então, desde que eu nasci, ela abriu a creche para poder ficar mais tempo comigo em casa, né? Então, eu já nasci nesse ambiente, assim, onde meus pais empreendiam, né? Então, eu aprendi muita coisa olhando assim. Meu pai era um ótimo administrador do negócio dele. Aqui. Nossa, ele tinha uma pastelaria aqui? Ele abriu no Brasil, gente, desculpa. Eu nasci com a minha mãe trabalhando na creche aqui, né? Ela tinha uma creche. E aí, depois, quando a gente teve um período que a gente foi pro Brasil, eu tinha 8 anos, eu acho. E aí, meu pai abriu o negócio dele lá no Brasil. E os 3 anos que eu passei lá, de 3 anos, 2 anos, acho que ele tava lá. E depois ele acabou voltando primeiro, né? Então, ele tinha o negócio dele e eu ia pra acompanhar. Tipo assim, a gente ficava lá. Então, eu via ele fazendo a massa do pastel. Aquelas máquinas enormes, sabe? Sim. Fazendo a massa. E eu via, assim, meus pais administrando o negócio juntos ali. Então, isso ficou marcado em mim, né? E aí, quando eu tinha 15 anos, eu já sabia que eu ia ter minha própria empresa. Já tava muito claro pra mim que eu ia ter minha própria empresa. Só que eu era assim, sonhava muito, né? Adolescente, eu sonhava que eu ia ter uma rede de hotéis e que eu sonhava que eu ia ter um hospital. Então eu queria os dois. Ainda quero, eu acho que um dia... Da onde surgiu essa
vontade de ter uma rede de hotel? Quando eu comecei a trabalhar em hotel. Ah, Eu comecei a trabalhar em hotéis e eu vi, assim, era uma rede aqui do Japão, que tem no Japão inteiro e tem fora também. Então, tinha muito estrangeiro que vinha, né? E por eu falar japonês e inglês, na época eles me pegavam pra fazer tsuyako também, sabe? Que legal. E aí eu ficava meio de recepcionista, às vezes. também ajudava, assim, mas na verdade minha função era de faxineira mesmo. E aí eles me pegavam, às vezes, assim, pra fazer tsuyaki e tudo mais. E eu comecei a ver aquelas pessoas, eles só chegavam de terno, né? Chegava de terno na maletinha, assim, porque tava viajando a trabalho. Eu comecei a pensar, falei, é isso que eu quero. Eu quero ter uma rede de hotéis, porque eu quero viver viajando assim. Então eu falava, até hoje eu falo isso, né? Eu falava muito que eu ia ter uma rede de hotéis e cada hotel, em cada país, eu ia ter uma cobertura pra mim. Porque eu ainda quero essa vida de viajar. A gente quem não quer viajar, né? Viajar é Verdade. E viajar foi o que me fez, assim, ter essa vontade de correr atrás, sabe? Porque quando eu viajei com 14 anos, fui sozinha com uma amiga minha, então eu tive que me virar. A gente Você foi pra onde? A gente foi pra Disney. Sonho de todo adolescente, né? E eu queria ir sem a minha mãe. Então, o fato de eu ter que ir pra estação, pegar trem, né? O Shinkansen, chegar lá, despachar a mala, me virar, passar 2 dias fora, sozinha, tendo que me virar ali, foi o que fez eu buscar isso, sabe? Quando eu voltei, eu falei, é isso que eu quero viajar. E aí, depois já queria fazer intercâmbio e tudo mais. Mas via meus pais numa situação financeira muito difícil, né? Porque minha irmã é mais velha, então ela foi pra faculdade primeiro. Ela fez faculdade aqui no Japão. Então, eles tiveram que fazer aquele empréstimo, né? Pra faculdade. E depois disso, eles passaram muitos anos ainda pagando esse empréstimo. Então, quando chegou a minha vez, né? Eu sabia que, tipo, com meus 15 anos ali, eu sabia que se eu não corresse atrás do que eu queria, meus pais não iam ter condições de me dar. Porque, além de ter que pagar o empréstimo, né? Eles tinham que custear a vida da minha irmã lá, que estudava. E então, em Tóquio é muito caro, né? Um quartinho lá é, tipo, 70 mil. Mais alimentação. Então, eles mantinham praticamente 2 casas, né? E eu via que era muito difícil pra eles. Muito incrível você com 15 anos conseguir enxergar isso, né? Porque não é todo mundo que consegue tem ver. filho que fica revoltado. Notado né? porque os pais só fez pro mais velho, não faz pra mim. Acho que por um tempo talvez tenha doído um pouquinho, mas eu fui atrás das minhas coisas. Eu queria. Então, eu trabalhava em 2 lugares e estudava, não tinha parado de estudar. Eu só parei um tempo mesmo quando eu engravidei, que eu tinha 18 anos. E aí eu dei uma pausa, mas assim, logo que minha filha nasceu, depois de 1 ano, né, que eu saí de toda uma situação que eu passava, aí eu consegui, assim, voltar a estudar. Então eu entrei na faculdade, eu acho que eu entrei na faculdade, ela tinha 1 ano, e eu morava com ela sozinha, né? E você que arcava com a sua faculdade? Meus pais me ajudavam, mas ainda assim, se eu precisasse, eu pagava, né? Mas eu morava sozinha com a Sofia e a gente... Era assim, eu chegava do serviço, eu trabalhava o dia inteiro e ainda fazia plantão no hospital, né? Então, eu fazia o iaquinho ali, chegava com ela, eu dormia em cima da mesa às vezes. Porque eu tinha que colocar ela pra dormir. Se eu não dormia com ela, colocando ela pra dormir, eu dormia em cima da mesa depois estudando. E fiquei... Gente, eu durmo. Meus filhos, toda vez que eles são pequenos e eu ia fazer dormir, eu cantava, eu dormia antes que eles. Daí a Miki me acordava, mãe, daí, canta, daí eu, tá. Cantava mais um pouco e o olho ia assim, exatamente gente. isso. O cansaço era muito grande. Então eu ia colocar ela pra dormir, às vezes eu dormia junto. Às vezes eu voltava pra estudar e era tipo meia-noite, eu tava lá assim, dormindo. E fiquei quase 4 anos nessa, de fazer faculdade com ela pequena. Nossa, E como você foi trabalhar num hospital? Você que escolheu, você que quis ir? Então, eu sempre falei assim, né? Eu entrei no Chugaku, não falava nada de japonês. Eu não fiz o Shogaku, eu entrei no Chugaku, não sabia falar nada de japonês. Aprendi em 1 ano tudo que eu sei hoje. Então, depois que eu saí, assim, eu não queria trabalhar em fábrica. Né? Eu até cheguei a fazer baito como tsuyako, assim, e eu olhava aquele ambiente, não era o ambiente que eu queria trabalhar, sabe? Sim. Então eu falei assim, bom, vou tirar carta, né? Que eu ainda não tinha carta, tirei carta. E aí eu falei assim, eu vou tentar fazer uma entrevista como auxiliar de enfermagem, né? Eu vi naquelas revistinhas Domo, sabe? Que tem aqui no Japão, aquelas revistinhas de emprego. Eu vi lá e falei, eu vou tentar.
E aí eu fui, fiz uma entrevista, passei na primeira entrevista. Aí na próxima entrevista também com a chefe do hospital mesmo. Eu passei na próxima entrevista e falei, é isso. E eu gostava, né? Então eu fazia faculdade de gestão hospitalar. Então, eu me infiltrar ali naquele ambiente foi muito estratégico, digamos assim, né? Porque eu fazia faculdade de gestão, então tudo que eu aprendia na faculdade, querendo ou não, eu ficava bisbilhotando no hospital. Eu ia lá como é que fala, no estoque, eu ficava olhando todas as planilhas que eles deixavam penduradinho lá, assim, e eu analisava tudo que estava acontecendo ali no hospital, já tentando imaginar, colocando em prática aquilo que eu estava estudando, sabe, que eu estava aprendendo. E eu acabei gostando muito disso. Eu gostava, assim, do ambiente, sabe? As pessoas me perguntavam assim, você não se sente mal trabalhando? Porque eu fui trabalhar, assim, o hospital tem vários andares, né? Sim. E várias alas. Então, eu fui trabalhar na ala terminal. Nossa, eu não sirvo pra isso, gente. E, assim, as pessoas falavam, como é que você se sente, não sei o quê. Tranquila, tranquila. Eu nunca tive esse problema. Você não ficava abalada? Você chegava a lidar com o paciente? Sim. Nossa. Chegava, cuidava. Mas vamos dizer, aconteceu alguma coisa, você não ficava abalada? Teve uma senhora que faleceu, eu fiquei muito abalada, que eu chorei muito. Mas foi uma vez. E eles falavam assim pra mim, quando eles viram que eu fiquei muito abalada, né? Porque, gente, ela era assim, ó, ela pegava na minha mão e ficava fazendo carinho na minha mão. Porque a pessoa é sozinha, sabe? Não tem aquela família, aquela coisa. E aí eu senti muito, muito. Só que daí a minha chefe olhou pra mim e falou assim, engole o choro. Você não pode chorar, porque isso vai acontecer muitas e muitas vezes ainda. Então a primeira vez doeu, mas depois passou, depois foi tranquilo. Você acha que se acostuma? Acostuma. Acostuma? Acostuma porque como era ala terminal, todos os dias a gente perdia gente, entende? Então, todos os dias era aquela coisa de você arrumar o corpo pro velório, você fazer a maquiagem, colocar a roupa, aquele kimoninho do jeito certo, sabe? No Japão é vocês que faz, não é uma funerária? Não, é no hospital que faz. Funerária. Pensei que falei. Necrotério. Não, mas é no hospital que faz. Então, assim, hospital faz. Agora, se a pessoa falece em, sei lá, casa de repouso que fala, né? Num asilo, algum outro lugar, eu acredito que seja a funerária que faz. Mas no hospital, então, diariamente, a gente tinha aquela coisa de perder pessoas, né? Que era dali, a pessoa não ia sair mais dali, né? Então, ela já ia dali pro céu. Mas você sempre teve essa facilidade em lidar com pessoas doentes ou machucado, ver machucado? Eu não gosto de ver, por exemplo. Eu também. Alguém se machuca, eu prefiro. Nem quando tá assistindo o filme passa, eu viro pro lado. Eu também. Não assisto aquela parte. Não, tranquilo, gente. Eu nunca tive dificuldade. Teve uma parte da minha vida, sei lá, se foi... Não lembro quantos anos, que eu queria ser médica. Eu queria fazer medicina. Então, eu nunca tive problema com isso, assim, de ver sangue, nada parecido. Pelo contrário, gente, aí chegava as enfermeiras novatas lá, eu emprestava meus 2 braços, assim, ficava uma frente de um lado e a outra do outro pra achar, porque elas estão aprendendo ainda, né? Então, elas ficavam, Você dava o braço pra elas treinar? elas treinarem, achar a veia. do céu. E elas furavam furava outro, pra achar vários lugares, né? E você já aprendeu isso? Não, De achar não. veia? Uma coisa que a gente não podia fazer como auxiliar de enfermagem no hospital era colocar agulha no corpo, administrar remédio, essas coisas. Assim, as enfermeiras passavam pra gente, a gente dava o remédio, mas injeção nunca. Né? Se era já estava ligado no soro, até que ia, né? A gente podia. Mas era muito tranquilo, eu gostava muito. As pessoas me questionavam, nossa, você não fica mal? Minha mãe, sempre que morria alguém, ela chegava assim, filha... Não, sempre que morria não, sempre que eu tinha que arrumar o corpo pro velório, né? Ela chegava, filha, você tá bem? Ela ficava me olhando assim. Tipo, não é normal essa minha filha. Eu falava, mãe, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu acostumei, acostuma, A gente. primeira vez pra você foi tranquilo? Foi tranquilo. Nossa, Foi tranquilo. foi. De arrumar o corpo, assim, né? Mas quando eu perdi a primeira pessoa, assim, me doeu um pouco mais, mas depois acostumei mesmo. Acostuma, gente, acostuma. E quando, assim, você começou a trabalhar com o que você trabalha hoje? Quando você falou, não, eu vou começar a fazer isso. Encontrei, descobri que é isso que eu quero fazer. Você resolveu, tipo, do hospital para as finanças. Que é bem, né? Diferente. Como que você falou? Não, mas na verdade tudo teve uma ligação, gente. Tudo teve uma ligação. Eu passei por um relacionamento abusivo, né? Então, quando eu engravidei, eu fiquei presa ali, né? Quando ela fez 1 ano, quando ela nasceu, eu já percebi que eu tava no relacionamento abusivo. Pensei assim, vou sair.
mas eu precisava de dinheiro pra sair, né? Uhum. Aquela coisa. E aí eu coloquei ela na creche, acho que eu tinha 3 meses, eu comecei a trabalhar e tentar juntar dinheiro. Mas nesse um ano eu não consegui juntar nada de dinheiro, porque quanto mais eu trabalhava, mais ele folgava. Então, assim, eu não deixava as contas, odiava deixar as contas atrasadas, sabe? Então eu não conseguia juntar dinheiro. Pedi ajuda pros meus pais, né? Eu não queria, eu tive essa resistência de pedir ajuda pra eles, porque eu pensava assim, eu já dei muito trabalho, né? E aí chamei eles, conversei com eles, eles me tiraram, me ajudaram a sair, né? Passei um tempo na casa deles e depois fui morar sozinha com ela. Só que por eu ter passado por essa situação de ficar um ano convivendo com uma pessoa que você pegou raiva, né? Que tava te fazendo sofrer. Por causa do dinheiro, aquilo me marcou muito. Que eu falava, na hora que eu saí, eu falei assim, nunca mais eu vou depender financeiramente de alguém. E saí muito machucada também, sabe? Então, assim, não me abria para as outras pessoas. Eu fiquei muito, muito resistente, muito machucada mesmo, na defensiva, né? E aí eu comecei a cuidar de mim, eu foquei em mim e na minha filha. Então eu comecei a... Quantos anos você tinha nessa época? 19. Eu tive ela com 18 e com 19 anos. Então, com 19 anos eu já tinha uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Eu sempre levei isso muito a sério. Né? Eu falava assim, se eu tive, é pra eu cuidar, não pra eu deixar meus pais cuidar. Né? Então, assim... comecei a tirar carta, porque eu precisava de carta pra me locomover, pra trabalhar, pra levar ela pra creche, toda aquela coisa, né? Tirei a carta e logo eu fui trabalhar no hospital. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu já tinha essa consciência de que eu não queria depender financeiramente de alguém, mas aí eu cheguei lá na ala terminal, né? A pessoa tava dali pra morte, eu via muitas pessoas sozinhas, abandonadas, digamos assim, ali no hospital. Comecei a pesquisar sobre o sistema de aposentadoria aqui do Japão. Falei, como é que funciona esse negócio? Nossa, com 19 anos? Né? E aí eu comecei a pesquisar e aí eu vi que era assim, meio que absurdo, sabe? Foi com 19 anos que eu olhei e falei assim, não posso depender do governo pra me aposentar. Eu fiquei assim, de boca aberta, porque com 19 anos você já pensar assim. Ter toda essa consciência. E o fato, assim, também de você ter tomado o controle da sua vida, tipo, não, eu não quero mais passar por isso, eu vou sair disso. Porque geralmente as mulheres, né, infelizmente, ficam por muito tempo até descobrir, não, eu tô num relacionamento abusivo, ou até criar a coragem mesmo de sair, né? E muitas vezes sai e acaba voltando. Tem muita sim. coisa. Principalmente quem é mãe, gente. Sim. Quem é mãe fica assim. Aí o cara ameaça, tipo, você pode sair, mas você vai sair sem a criança. Sabe aquela coisa? Então tem muita gente que fica presa por isso. Sim. Mas no caso ali, eu tive, assim, um ano pra pegar raiva. Eu tive um ano pra, tipo assim, sabe a ponto de você não aguentar olhar pra cara da pessoa mais, você saber. Então, eu não tinha mais aquela dependência emocional, sabe? Então, nesse um ano, eu me libertei dessa dependência emocional e saí sem olhar pra trás. Mas ainda assim, depois teve todo um processo, né? Porque tem um processo de aceitação da outra parte, aí teve que envolver também queixa na delegacia e tudo mais. Então, foi um momento muito complicado, né? Depois. Mas... aí isso me impulsionava mais ainda a buscar meu futuro. Sim, entende? E cuidar do futuro da minha filha também. Então, assim, teve todo um processo. E aí, com 19 anos que eu olhei e falei assim, não posso depender do governo para me aposentar, eu comecei a estudar sobre finanças. Falei assim, então se eu não posso depender do governo para me aposentar, eu preciso ficar rica antes de me aposentar, né? Eu não posso ficar dependendo, assim, eu não quero essa vida para sempre. Eu já tinha essa consciência. Então, assim... Eu era muito nova, sou ainda. Sim, por isso mesmo eu era muito nova, mas eu já, desde cedo, eu já tinha essa consciência de que eu queria ser alguém na vida, que eu queria ter minha própria empresa, que eu queria, né, eu não queria me conformar com essa vida, assim, que eu via meus pais levando também, né, porque chegou uma época que minha mãe, ela parou de olhar as crianças, e aí ela foi trabalhar em fábrica e tudo mais, então eu via meus pais se matando na fábrica, sabe? Não era uma coisa que eu queria, né? Eles faziam muito zangueô, então eu passava muito tempo com a minha irmã. E eu falava, não quero que minha filha fique assim na creche até 7 horas da noite, 8 horas da noite pra eu trabalhar, né? Então eu tive minha rede de apoio, minha mãe, meus pais, assim, minha mãe que buscava ela quando eu tinha que fazer plantão, ficar até mais tarde, minha mãe buscava ela. Então eles foram minha rede de apoio. São até hoje, na verdade, né? Até hoje eles me apoiam nisso.
Mas aí eu comecei a estudar sobre finanças, e aí eu comecei a estudar sobre investimentos, E aí nesse meio tempo também reencontrei meu marido, casei com ele, né? A gente teve agora a gente tem 3 filhos, né? a gente teve a caçula, que é a Mia também. E aí eu comecei já a pensar no futuro das crianças também, né? Da nossa família como um todo. Então, desde os meus 19 anos eu comecei a estudar sobre finanças. E aí, qual que foi o ponto, assim, 3 anos atrás, mais ou menos, foi quando a minha ainda era pequenininha, que eu decidi falar sobre finanças. Mas aí, o que aconteceu, gente? Eu fiz o Instagram, fiz um post e eu não consegui ir pra frente. Eu bloqueei, sei lá, me deu não consegui. Eu não consegui postar nada. Eu fiz acho que uns 2 posts, poucas pessoas sabiam. E aí eu parei. Porque na época a minha autoestima estava muito baixa. Eu tinha acabado de ter a minha filha, né? Então eu não me enxergava mais. Eu vivia mergulhada ali, né? E eu queria me entregar a isso, porque com a Sossô eu não tive a oportunidade de fazer isso. Então com a Mia eu quis ficar até ela fazer 2 anos. Então eu tava ali num processo ainda de recuperar a minha autoestima pós-parto, toda aquela coisa. Parei. Aí eu só fui fazer esse Instagram agora que eu tenho depois de 1 ano. Então nesse 1 ano eu fiquei estudando, estruturando mentoria, estruturando outro serviço e tudo mais. Então, quando eu postei, da segunda vez que eu fiz o Instagram e postei, eu já tinha ali toda uma metodologia pronta. Eu já tinha, que eu passei 1 ano criando, sabe? Da mentoria e tudo mais. Então, aí eu criei coragem pra postar, mas é porque, assim, eu sou cristã, né? Então, Deus começou a me cobrar muito, muito. Ele começou a falar pra mim, é isso que você tem que fazer. E eu falava assim, Deus, eu não sei lidar com pessoas. Sabe aquela pessoa? Eu não sabia, tipo, lidar com pessoas, conversar com pessoas. Muito tímida, muito assim, como é que eu vou fazer stories? Eu ficava pensando nisso, sabe? E aí eu fui pedir, confirma de tal jeito. Aquela bobeira, né? Querendo que... Falou, e aí Deus tipo, foi confirmando várias vezes. Eu falei, tá bom. E aí foi na cara e na coragem, gente. Na cara e na coragem. Muito. E aí eu postei, as pessoas se interessaram, né? Porque aqui no Japão há poucas pessoas... Na verdade, eu acho que não tinha, né? Uma pessoa que desse mentoria, assim. Tinha curso, tinha outras coisas. Era poucas pessoas que falavam sobre o assunto aqui no Japão, então chamou a atenção, sabe? Tipo, nossa, quem é aquela menina ali que tá falando de finanças aqui no Japão e tudo mais? No começo eu falava assim pra todo mundo, né? Homens, mulheres. Mas aí depois eu fui vendo que foi nichando, assim, automaticamente eram mais mulheres me seguindo. Tipo, 95% do público era Como feminino. que você é assim? Porque você sabia que você... Tipo, eu sei isso pra mim. Mas como que você fala assim? Você sempre foi... eu sei ensinar. Você sempre teve facilidade nisso ou você falou, foi um processo. Tive que aprender. Nesse 1 ano, como que foi, assim? Você foi, tipo assim, isso eu posso ensinar dessa forma. Assim que você foi pensando ou você criou, tipo, sei lá, como se fosse uma planilha, um método passo a passo? É que eu fui meu primeiro caso, na verdade, né? Porque daí eu casei e aí eu tive que, depois que a gente quis se planejar pra eu engravidar, né? Então a gente fez um planejamento pra eu ficar 2 anos parada, né? Depois que a gente tivesse a pequena. Então eu já tive que fazer um planejamento. E aí, enquanto eu tava sem trabalhar, que era só a renda dele, ainda assim a gente conseguia fazer muita coisa. Eu conseguia planejar viagens, eu conseguia planejar muita coisa só com o salário dele. E depois que eu terminei minha faculdade ainda, ele começou a fazer a faculdade. Aí teve a faculdade dele. Então assim, querendo ou não, era um gasto maior pra gente. A gente conseguiu fazer tudo isso só com o salário dele. Então eu pensei assim, e as pessoas começaram a perguntar, mas o que vocês fazem? O que vocês fazem que vocês conseguem fazer tanta coisa só com o salário? Porque eu não trabalhava, né? E eu falei, gente, as pessoas têm curiosidade e têm dificuldade nisso. Nessa época eu já pegava, sentava com as minhas amigas e falava, senta aqui, me passa suas contas aí. E eu fazia o que eu, né, de graça. Eu organizava todas as contas, paga isso, a dívida, não sei o quê. Eu já fazia isso de graça com as minhas amigas, né? Então eu comecei a perceber que era uma coisa que eu gostava muito, porque eu fiz gestão hospitalar, mas a parte que mais me chamava a atenção era a parte financeira. Entendeu? Era a parte financeira, porque eu sempre gostei de lidar com dinheiro. Então eu vi o meu processo, eu olhei pra mim, pro meu processo, e aí eu criei toda a metodologia da mentoria. E aí então, você usava
o que você ensinava para suas amigas, assim, como base? Tipo, isso aqui dá certo ou Exato. não? Ou, tipo, Mais ou dá menos. pra falar assim? Mais ou menos. Mas eu usei como base que deu certo pra mim. Entendi. Sim. Né? Então eu criei todo. E aí hoje eu passo isso. Só que, claro, que com o tempo a gente vai aprimorando as coisas, né? A gente vai aprendendo mais, a gente vai. Então no começo eu passava ali pra ela só a parte de organização financeira mesmo, né? E aí mentalidade, porque eu senti que era algo que eu mudei também muito, né? A questão da mentalidade. Aí depois, com o tempo, eu já comecei a falar mais, eu já comecei a estudar mais sobre o sistema de cartão de crédito aqui do Japão, do Brasil, né? Então eu já conseguia passar mais coisas, sabe? E aí agora a gente vai até a parte de investimentos. Então é desde o começo até a parte de investimento, né? E eu ensino isso para as minhas alunas hoje. Que legal. Legal mesmo. Posso voltar só um pouquinho na parte do seu relacionamento, né? Que foi abusivo. Quando que você se deu conta que você tava... Porque você era muito nova. Quando que você se deu conta, não, esse relacionamento aqui, eu tô num relacionamento abusivo? Ou as pessoas falavam isso pra você? Teve um episódio que me marcou bastante, que foi... Ele é DJ, né? Então, assim, ele saía muito à noite pra balada. E aí, um dia, eu já tava grávida já, e aí eu pedi pra ele ficar. Falei, fica em casa. E aí, nesse dia, ele se alterou muito, muito, e ele pegou meu celular, assim, ó, ele jogou na parede. A parede fez um buraco. E a parede daqui de papelão. E aí, na hora, eu pensei assim, nossa, se ele quebrar uma parede, a próxima coisa que ele quebrar pode ser eu. Foi esse pensamento que eu tive. A próxima coisa que ele vai quebrar aqui sou eu. Sim. E aí, como eu já tava grávida daquela coisa, né? Ainda fiquei um tempo amadurecendo isso, sabe? E aí eu comecei a perceber que eu me afastei de muita gente, né? E era aquela coisa, você não responde em um minuto, a pessoa já todo nervoso, sabe? Ainda, porque você me deixa nervoso, porque você não sei o quê. E aí eu tava na escola, ainda estudava nessa época. E era aquela coisa, assim, você prefere ficar com suas amigas do que falar comigo, aquela coisa assim. São pequenas coisinhas, né? Pequenas coisas. Que quando mas você vê, se tornam gigantes. O ponto mesmo foi quando ele quebrou a parede com o meu celular. Entendi. E aí isso me assustou muito, mas ainda assim eu tava grávida. Você chegou a comentar com alguém próximo a você que você tava ou não? Não, porque eu me afastei de todo mundo. Mas as pessoas viam. De fora as pessoas viam. Só que ninguém falava assim, né? Eu imagino que seja delicado pra você falar pra uma pessoa, você tá num relacionamento abusivo e isso. Mas meus pais também viam isso, mas na cabeça deles eu tinha que passar por isso, eu tinha que aprender. Porque se eles falassem, eu não ia dar ouvido. Não ia dar ouvido. Provavelmente eu não ia dar ouvido. Contra eles, Exatamente, né? Talvez isso afastasse mais. Então eu precisei passar por esse processo assim, sozinha mesmo, sabe? E aí até nesse 1 ano, desde que ela nasceu, até o aniversário dela, foi logo depois do aniversário dela, realmente. Até depois do aniversário dela, eu fiquei amadurecendo isso, sabe? Eu tava revivendo todos os pequenos episódios. Foi aí que eu comecei a ter consciência, começou a cair minha ficha. Que eu falei assim, não dá mais, eu já não amo, né? A gente se ilude muito, né? Depois que minha filha nasceu, que eu vi o que era amor de verdade, sabe? Sim. E aí, aquela coisa de que quem te ama não vai te machucar, né? Sim. E foi um processo, assim, nesse 1 ano eu comecei a observar muita coisa. E nesse processo aí, você já sabia que você ia sair, né? Que você queria sair. Daí tinha você decidido. saiu assim, fez um pé de meia pra sair? Tentei, mas não consegui. Não deu certo. Eu saí literalmente, a cena, eu lembro direitinho. Eu tava com a minha filha num braço, assim, 1 aninho, pequenininha, bebê. E um saco de lixo. Eu só coloquei algumas coisas nossas, assim, sabe? Larguei tudo pra trás. Saco de lixo, a menina no colo. E eu saí. E foi assim que eu recomecei, com um saco de lixo com as minhas coisas. Então depois eu fui morar com os meus pais, mas aí sim, comecei a juntar dinheiro. Aí eu já peguei um apartamento pra gente, já comprei as coisas de casa. E era eu e ela ali, sabe? E eu sentia muito orgulho disso, sabe? Eu sabia que né? Eu sentia muito orgulho disso, porque eu trabalhava. E eu olhava assim e falava, eu tô dando o melhor pra minha filha, né? E ainda assim, sendo presente na vida dela, trabalhando. Nessa época também eu consegui fazer bastante coisa, sabe? Eu comprei um carro, quase sempre novo, né? Eu comprei o carro e praticamente paguei ele à vista, né? Então eu já consegui juntar dinheiro. Eu já tava pensando ali no nosso futuro, né? Então quando chegou meu marido na história, ele veio pra complementar mesmo. Porque assim,
eu já tinha minha mentalidade, a minha cabeça já estava muito bem decidida, né? E assim, tudo bem que eu tava machucada, então quando ele voltou pra minha vida, eu falo voltou porque a gente já se conhecia antes, na época de escola, né? Antes disso tudo acontecer. Eu tava na defensiva e eu ficava, ele vinha me abraçar e eu não conseguia abraçar. Gente, foi muito, muito intenso, assim, sabe? Eu tava muito paciência machucada. dele, né? Fez eu tô sofreu. E a mulher não quer nem tomar ele. Eu tava muito machucada, então eu não pegava. Ele vinha pegar na minha mão e eu fazia assim, ó. Nesse ponto, gente. Demorou quanto tempo pra você conseguir, tipo... Vocês querem saber mesmo? Acreditar. Você Porque aceitar muitas ele, vezes, assim, quando né? as pessoas passam por isso, elas não acreditam mais, não é? Ou você não, você sabia que aquilo era um caso, não que necessariamente isso Eu não acontecia de novo. sei, eu tava... Eu nunca tive muita referência de casamento, assim, sabe? Porque meus pais também, eles brigavam bastante, aquela coisa, né? Então, na minha cabeça não existia casamento perfeito. Não existia relacionamento perfeito. Você então, não sonhava assim, com algo? Não, tava focada em outras Não coisas. tava. Eu tava focada na minha faculdade, eu tava focada em outras coisas. nisso. Ele apareceu assim, sabe? E aí demorou um ano, quase um ano e meio, gente. Nossa. Um ano. Ele teve muita paciência teve mesmo. Um ano e muita meio paciência. Legal. E um ano e meio foi assim, a gente só conversava. Nossa! Ele sabia muito bem o que queria, né? Ele foi muito Espera que eu persistente, quero, né? então eu vou... Só conversando, gente. Só conversando. E aí, depois que a gente conversou, que a gente alinhou tudo, que eu já fui me abrindo mais, aí sim a gente decidiu morar junto. A gente falou, não, então a gente vai. E eu falei pra ele, você não tem outra opção mais. Porque a partir do momento que casar, já era. Sabe? Eu não sou dessas que vai ficar indo e voltando, não. Então, ele já tinha uma bagagem do casamento anterior. Eu Isso tinha é uma legal, porque bagagem. vocês dois, de certa sim, forma, teve um passaram. relacionamento Sim. antes, né? Então a gente alinhou tudo que a gente queria, que a gente não queria, tudo que, sabe? Tudo mesmo, tudo. legal. Tipo, um ano e meio, só alinhando as Deu coisas. pra alinhar muito. É. Gente, um ano e meio só conversando. E hoje, é engraçado, né? Hoje eu olho assim e falo, eu tenho um casamento perfeito. E são poucas pessoas que conseguem falar isso, Sim, né? Mas eu tenho casamentos em que, sabe, em momento algum eu me arrependo. E as pessoas falam assim, ai, não casa, porque casar é isso, casar é aquilo. Gente, é uma delícia ser casado. Se você casar com a pessoa certa... Exatamente, se você casar com a pessoa Nara. certa, é uma delícia, sabe? A gente tem toda a nossa loucura. E nossa vida é realmente uma loucura. Com 3 crianças, você sabe, né? Com 3 uma crianças, assim, é aquela loucura, muita correria, muita correria. Mas ainda assim a gente consegue, sabe, driblar isso muito bem. E é muito, muito gostoso. Então, a gente fez dar certo assim, sabe? Talvez se a gente começasse na loucura, se a gente Sim. começasse naquela paixão toda, não tivesse dado tão certo certo, assim, verdade, né? Porque a gente precisou, ele passou pela prova de fogo. Verdade. Você acha, assim, que tudo que você passou fez a mulher que é hoje? Com certeza. Eu tenho certeza. Eu, assim, às vezes fico sentida por algumas coisas, sabe? Mas arrependimento mesmo, o único que eu tenho, gente, eu vou ser bem sincera, foi ter registrado a minha filha no nome do ex. É o único arrependimento. De resto, eu não me arrependo de nada, sabe? Porque tudo isso fez a mulher que eu sou hoje. Entende? E eu tenho plena consciência de que eu sou nova. Eu pareço, as pessoas falam assim, você tem carinha de 15 anos, mas parece ser mais velha por causa da responsabilidade. Né? Eu consigo sentir o peso dessa responsabilidade, porque eu tenho uma casa pra cuidar, eu tenho 3 filhos pra cuidar, eu tenho meu marido, eu tenho meus pais, né, que estão perto de mim e eu quero cuidar E deles. quando a gente conversa com você, a gente consegue enxergar isso, o quão determinada você Determinada, é. madura, extremamente. Sim, Maturidade, isso é muito, né? Sim, muito. Até eu tava falando com você, porque a gente já fez um podcast antes, porque não deu certo. Mas eu falei, nossa, depois que a gente conversou com você, eu falei, gente, agora Uau. como eu admiro você. Ah, Você, obrigada, de verdade. gente. Eu falei, nossa, pouquíssimas pessoas têm a maturidade que você tem em tão pouca idade. A pessoa precisa apanhar, vai ter uma maturidade com 60 anos. E olha lá, hein? Ainda. Olha lá. Outro dia, uma pessoa mais velha falou pra mim, eu preciso, tipo, a pessoa tem 60 anos, eu preciso começar a me preocupar com o futuro. Eu falei, gente, agora eu precisava Com certeza. começar a se preocupar com o futuro há uns 20 anos atrás, mas tudo bem, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, exatamente. Nunca é tarde. Gente, nunca é tarde. Mas isso é verdade. Olha, meus pais, por exemplo,
A minha mãe só começou a ter essa consciência mesmo depois que eu comecei a trabalhar com finanças. Porque eu falava pra ela, na cabeça dela, tipo assim, ai, sabe? E aí, quando eu joguei a real pra ela mesmo, eu mostrei em números pra ela. Eu falei, isso daqui é a aposentadoria aqui do Japão, isso daqui. E se você não fizer isso, você vai passar fome, você vai morrer sozinha. As pessoas precisam de um choque de realidade. É, exatamente. E então ela tinha o quê? Foi depois dos 45, sei lá, 50. Eu já nem sei a idade dela. Ela tem 53, eu acho, 53. Mas assim, foi aí depois disso que ela começou a ter esse senso de querer juntar dinheiro, investir dinheiro e buscar o futuro dela, sabe? Ela começou a fazer faculdade, aí ela começou a... Eu acho, gente, eu fico encantada, assim, de verdade, quando as pessoas... Mesmo depois de uma certa idade, ainda vão atrás dos seus sonhos, Mas sabe? foi muita falação na cabeça dela. Porque pra tem ela muita tomar gente uma que acha, atitude. eu já tô velha, eu já tenho 40 anos, já não Ou tem 30 tempo. anos, gente. Gente, Se a pessoa trabalha comigo 30 anos, eu tô velha, não vou fazer faculdade. Gente, como, sabe? Verdade, é verdade. E meu pai foi depois dos 55 pra frente. Isso é muito Ele fez legal, 60 né? esse ano, foi ano passado que ele começou. Ele falava assim, ó, o amanhã a Deus pertence. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã mesmo. Mas muita gente... É frase de É, muitos nós e aí, brasileiros. isso é uma né? crença, na verdade, né? E aí, depois que ele começou a realmente se preocupar e começou a investir o dinheiro e tudo mais. Então, assim, só de eu ver a mudança dos meus pais, Já é gratificante. já é gratificante. Porque eu vejo... Eu sempre falei pra eles, né? Eu nunca vou largar eles. Então, eu tenho uma irmã mais velha, mas assim... Ela foi viver a vida dela muito cedo, ela saiu de casa primeiro, né? Ela foi fazer faculdade, foi morar em Tóquio, ela nunca mais voltou pra cá, pra morar em Hamamatsu, né? Então, assim, já era. E agora ela foi morar fora e tudo mais, então eu já tinha consciência de que eu que ia cuidar dos meus pais. E aí eu comecei a conversar com eles, falar com eles sobre isso, falar, vocês precisam pensar no futuro de vocês, né, e tudo mais. E até esses dias, meu pai recebeu uma carta ele fez 60, né, ele recebeu uma carta do Nenkin, né, da aposentadoria. E aí ele olhou pra mim e falou assim, esse valor aqui mesmo que eu vou receber? Tadinho, gente! Certo, aí eu falei assim... Muito triste isso, né? Então, assim, quando eu vi que o sistema de aposentadoria... Na verdade, em qualquer lugar do mundo, você não pode depender do governo pra se aposentar, sabe? Então eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso. E aí eu comecei a falar. Não na internet, né? Mas eu falava, assim, pra quem eu convivia, amigos... Gente, você não pode depender do governo. E eu falei assim, você não pode depender do governo. Lá numa reunião, todo mundo na família se divertindo e a Laila falando isso. Gente, vocês não podem depender do governo. É tipo isso mesmo. Eu saí falando isso pra todo mundo. Mas assim, são poucas pessoas que, mesmo depois de ouvir, criam a consciência, né? Elas ainda demoram um pouquinho pra... E eu sempre tive essa coisa, tipo, não quero trabalhar em fábrica, eu não quero... Eu quero ter meu próprio negócio, né? Então, não sabia o que eu ia fazer ainda, mas eu sabia que eu ia ter minha empresa. Até escrevi uma carta quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. Conta dessa carta. É incrível. Gente, é incrível essa Eu história. escrevi Conta. uma carta pro meu eu do futuro. Eu tinha 15 anos, então eu escrevi uma carta pro meu eu do futuro de 10 anos. Então, a Laila é de 25 anos. E na carta estava escrito assim, daqui 10 anos, quando eu tiver 25 anos, eu vou estar casada. Eu vou ter 2 filhas, né? O bônus eu tenho 3. Mas eu vou ter 2 filhas, eu vou ter uma casa. A minha mãe vai ter um jardim muito grande, né? Porque a minha mãe sempre gostou de flor, de plantinha, sabe essas coisas? Então, lá em casa, ela mora comigo hoje. Mas o quintal é grande. Então, tecnicamente, eu dei a casa. Um quintal grande pra ela. Cheio de florzinha. Ela planta as coisas lá e tudo mais. Então, eu ia dar uma casa pra minha mãe com um jardim grande, né? Eu ia ter uma vida estável. E eu ia ter minha própria empresa. Uma empresa de sucesso. E eu falava assim, na carta estava escrito que eu ia trabalhar muito bem arrumada, com roupa social, toda arrumada. E eu ia alcançar isso com 25 anos. E aí, até foi ano passado ou retrasado que minha mãe me mostrou essa carta. Minha mãe guardou essa carta. E na época que eu tinha 15 anos, na hora que os diretores leram a minha carta, era um trabalho de escola, gente. Na hora que os diretores leram a minha carta, eles ficaram, tipo, meio paralisadas, assim, sabe? Como que o adolescente... E aí eles resolveram divulgar isso. Então eles traduziram a carta, eles resolveram divulgar isso.
Então, assim, rodou, não sei em que lugar, né, mas aqueles jornais de escola, né, que tem aqui no Japão, Sim, rodou, eles leram isso lá na frente da escola inteira, sabe? Toda aquela legal. coisa. E eu tinha feito pra fazer um speech, né, em inglês, porque eu queria entrar num colegial. Assim, eu entrei no Chugaku, gente, eu não falava nada de japonês. Então, assim, minhas notas em japonês, até história, que tinha muito kanji, né, não era muito boa. Então, eu tinha que trabalhar no resto, eu sabia disso. Então, eu usei meu inglês, que eu fazia desde pequena, com 15 anos eu era formada em inglês já. E aí eu usei isso pra chamar a atenção das pessoas que estavam, né, na prova de escola. E aí eles acharam isso muito estratégico. E aí eu passei na escola que eu queria, né, por causa do meu inglês, inclusive. E eles usaram isso, assim, pra mostrar pra outros adolescentes ali que a gente tinha que começar a pensar no futuro também, sabe? E aí eu escrevi essa carta, depois com 25 anos eu escrevi outra carta, né, pro meu eu de 10 anos também. E eu sigo fazendo isso, gente, porque é muito gostoso ler. Quando minha mãe trouxe essa carta pra mim, que eu olhei, eu falei assim, cara, eu já consegui fazer tudo que eu queria, sabe? Com 15 anos, legal, né? Uma casa, uma família, sabe? Estabilidade, de ter meu próprio negócio, de ter dado um jardim pra minha mãe, sabe? Coisas, sabe, pequenas, assim, que eu queria muito. E eu consegui. E eu faço isso até hoje, de escrever. Eu gosto muito de escrever, né? Então, eu escrevo bastante, assim. Hoje eu escrevo mais no computador, mas antigamente eu escrevia muito em caderno. Todas as coisas que eu quero realizar, assim, como se eu já tivesse realizado, sabe? Agradecendo pelo que ainda vai por vir. Isso é um hábito que eu tenho. Mas eu sempre tive na minha cabeça que, assim, qualquer emprego que eu tivesse, eu ia estar na posição, assim, de liderança, sabe? Que eu ia estar sempre muito bem arrumada, sempre bem vestida. Sempre gostei. Gente, com 15 anos eu usava uns saltos desse tamanho, assim, ó. Sempre gostei de usar saltos, de me arrumar, de estar bem vestida. Então eu sabia que qualquer emprego que eu tivesse, tanto é que eu fui gestão hospitalar, assim, pensando muito nisso, né? É a pessoa que vai dirigir um hospital, olha. Você já pensa grande, né, Lara? Mas dos lugares, assim, onde você frequentava, geralmente você era líder, sabe? Tipo, ter esse... Sempre. essa coisa de Sempre liderança. tive, desde pequena. Então, quando eu era pequena, eu fazia balé, eu era líder da minha turma. Então, sempre que a gente fazia uma apresentação nos teatros, sabe aqueles teatros grandes assim? Era sempre eu que tava no centro. E é aquela coisa, não sei se vocês já viram a apresentação de balé, né? Mas chega primeiro a líder, a bailarina no meio, e aí depois vai vindo lá as bailarinazinhas no canto, aí você tem que olhar pra todas, fazer um sinal pra depois agradecer o espetáculo, não sei o quê. Então, eu sempre estive nessa posição. Eu fazia natação, eu fazia inglês, então eu sempre me destaquei muito nessa parte, sabe? Eu era líder na sala de aula, assim, na escola mesmo. Teve até a época que eu estudei escola brasileira, eu era líder da sala. Sempre me coloquei nessa posição, assim. E é aquela coisa, como eu tava muito envolvida com arte desde pequena, então eu fazia balé, eu fazia piano, fiz violino, fiz jazz, eu fiz tanta coisa. Nossa, que legal! Fiz uma época também de teatro, né, por um período. Então, assim, eu sempre tava... Aqui no Japão? Uma boa parte também no Brasil, na época que eu fiquei no Brasil. Mas aqui no Japão, desde pequena, eu já fazia. Acho que comecei com 5 anos ou antes, né. Minha mãe me colocava a fazer muita coisa, gente. Que legal! Muita coisa. Eu acho isso super importante. Também acho. Super importante pra quando a criança Tô doida pra colocar essa pra dançar. Mas porque ela ama dançar. Sabe? Daí eu queria, mas não que fosse balé, que fosse todo tipo de dança, sabe? Você dança até hoje? Não. Hoje eu tenho outras prioridades. Nossa, pessoa. Eu pensei no dia do evento pra fazer um TikTok todas as mulheres juntas. Ia ser lindo, mas aí como que ia ser a coreografia? Eu falei, não vai dar certo. Não vai rolar, tem que precisar de muito tempo pra ensaiar. Exatamente. Não, mas não danço mais, mas fez parte da minha vida por muito tempo. Então eu sempre tava numa posição de ser vista. Então eu nunca tive problema. Eu tava falando isso com meu marido ontem. Eu falei, eu nunca tive problema em ser vista. Né? Então, talvez se eu não quisesse ser vista, eu não me arrumasse tanto. Porque você sabe que quando você tá arrumada, onde você pisa, você chama atenção. Sim. Né? Então, tecnicamente, se eu olho assim, eu falo, eu não tenho problema em ser vista, né? O problema maior é falar em público. É falar em público. Eu acho que eu dou uma travada, assim. Mas sempre estive nessa posição. Você gostaria de falar em público? Assim, tipo, gostaria. Sei lá, 15, 20 pessoas. Não é tanta gente. Não é tanta gente. Ou num evento, por exemplo, vamos supor, a gente faz um evento e chama você.
Sim. Já tá feito o convite, então. eu gosto de- Próximo evento. O próximo Evento. Eu gosto de marcar data aí, gente, por favor. Eu gosto de me colocar fora da minha zona de conforto. Ah, eu também acho isso muito legal. Eu gosto de sair da zona de conforto. Gosto, Quando eu mas vejo dá que eu tô muito acomodada, assim, eu já começo a... Eu fico incomodada. incomodada. Aham. Já fico incomodada, sabe? Então, assim, agora a gente tá planejando, eu e mais algumas meninas aqui do Japão, a gente tá planejando fazer um evento presencial e eu vou ter que palestrar. Então, eu já tô preparando meu psicológico. Aham, sim. Preparando meu psicológico pra isso. Acho que eu me daria bem, não sei. Eu acredito que sim. Que modéstia à parte, gente. Tudo que eu pego pra fazer, eu faço bem feito. Eu acho que Eu pego pra fazer, eu faço bem feito. Eu falo pro meu marido. Eu treina, né? falo pra ele, gente, eu não gosto de fazer coisa mal feita. Eu sou muito sim. perfeccionista. Isso Isso assim, te impede em algumas coisas? no ser começo sim, né? Então assim, no começo, gente, pra eu gravar um story, eu ficava tipo 3 horas. Eu entendo isso. Porque eu não Gente. aceitava, tipo, eu errava uma coisinha, eu já queria fazer de novo. E isso eu percebi que tá me atrapalhando bastante, sabe? Mas assim, tudo, eu prezo muito pela excelência. Isso desde pequena. Então, tudo que eu queria fazer, eu queria ser a melhor de tudo. Eu tratei isso em terapia também. Porque é aquela coisa, de sempre tá buscando ser melhor, ser a melhor, não sei o quê. Então, eu era melhor no balé, eu era melhor no inglês, eu era melhor na sala, eu era a melhor aluna da sala, eu era melhor... Então, isso, querendo ou não, minha psicóloga ficava preocupada, né? Você não fica cansada de querer ser a Exige melhor em muito, tudo, né? né? Aham. Mas foi algo que eu tratei em terapia, mas até hoje, assim, não busco ser a melhor, mas eu busco excelência. Sempre. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu busco excelência. Então, eu penso, assim, nos mínimos detalhes. Eu sou muito estratégica, sabe? Desde pequena, inclusive. Aham. Até a carta foi uma estratégia. Acho que foi, sei lá, a primeira estratégia Aham. da minha vida, assim, que eu fiz uma carta pra chamar a atenção daqueles professores ali, pra mostrar que eu era boa. Apesar da minha nota baixa em japonês, que eu era boa, né? E eu deixei bem claro, assim, pra eles que eu tinha entrado no Chugaku sem saber falar nada. E que em 1 ano eu tava fluente já. Então, assim, eu sempre busquei isso, sabe? Busquei a excelência. Então, até hoje eu sou assim. Perfeccionista. Mas isso eu tô tentando trabalhar. Mas É, cansa. acho que Cansa, é Não. cansativo. Às mas vezes eu tô... você nunca ficou assim, tipo, poxa, eu não fiz isso bem. Sabe, aquele peso na consciência Sim. de. Tipo, Ah, eu não muito sou assim, perfeccionista assim a esse ponto, mas às vezes eu olho pra alguma coisa e falo, caramba, não foi bom isso. Aham. Podia ter ficado melhor. Mas isso não me incomoda ao ponto de eu não querer fazer ou, tipo, sabe? Sim. Eu também não sei a ponto de eu não querer fazer mais, assim, né? Mas é um pouquinho cansativo. Tanto é que, por isso que eu também tive que fazer terapia. Tratar isso. Porque é cansativo, querendo ou não, sabe? Porque, assim, é muito... muita responsabilidade pra uma pessoa, Sim. sabe? Sim. Então, assim, muitas vezes, aquele dia do evento que a gente gravou o primeiro podcast, na hora que eu cheguei no hotel, minha mãe me ligou, ela tava com as crianças, né? E aí, meu filho tava passando mal. Mas eu acho que ele tava passando mal de emocional, porque ele falava assim, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. Sabe aquela coisa? Eu falei, gente, é emocional. E aí, sabe aquela coisa, tipo... Mas eu sei da minha responsabilidade aqui também com o meu trabalho, mas eu também sei... Sabe aquele sim, peso? sim. Você tem que achar o equilíbrio, assim. Então, eu fiquei lá conversando com ele, falava, mamãe, volta amanhã, não sei o que. Tanto é que depois do evento, gente, eu saí correndo. Vocês viram, né? sim. Eu saí correndo, porque eles estavam em casa me esperando acordados, né? Eu cheguei, tipo, era umas 9, 10 horas, eles estavam lá esperando e não dormiram enquanto eu não cheguei. Então, sabe quando você tem que... Sabe? Dar uma equilibrada. Vários pratinhos você tem que ficar sim. equilibrando, assim. E isso faz parte da minha vida hoje, né? Principalmente depois que eu comecei a crescer no meu trabalho. Então, eu sei que, tipo assim, quando minha agenda tá muito cheia, né? Tem dias que eu nem vejo eles dormirem. Sabe aquela coisa? E isso me dói. Me doeu muito por um tempo. Teve acho que foi no final do ano passado, nunca mais eu faço isso. Mas eu lotei minha agenda. Literalmente, lotei minha agenda. Eu atendia manhã, tarde e noite todos os dias. E assim, não via as crianças irem dormir, sabe? Aí depois disso eu falei pro meu marido, nunca mais você me deixa lotar minha agenda desse jeito. Porque daí eu comecei a pensar assim, putz, eu não tô sendo uma boa mãe. Entendeu? Se eu prezo tanto pela excelência, ali a minha maior prioridade tá ficando, né, de canto. Sim. Então, a gente tem que equilibrar várias coisas, sabe? E essa coisa de buscar excelência em tudo que você faz, cansa. Porque daí trabalho, né? dá trabalho. Mas é errando e aprendendo todo dia, gente. Sim. Todo dia. Legal.
Sim. Naila, o que é sucesso pra você? Você se sente uma mulher de sucesso? Sim. Eu sinto. Assim, não tem, pra mim não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com ai, riqueza, tô rica, não. Mas quando eu olho, sucesso pra mim é olhar pra mim e sentir orgulho. Então eu olho pra mim, gente, eu tenho muito orgulho da mulher que eu sou. E eu falo isso sem pensar duas vezes, sabe? Porque eu tenho realmente muito orgulho. Eu tenho orgulho da família que eu construí. Muito orgulho da minha casa. Tenho muito orgulho do meu casamento. Sabe? Do que eu faço, assim, por fora, trabalho voluntário. Tudo isso. Eu tenho muito orgulho. Então, isso pra mim é sucesso. Aí eu ter uma família que eu tenho orgulho, eu tenho um casamento que eu tenho orgulho e tudo mais. Então, acho que a riqueza e fama, assim, é só uma cerejinha, assim, sabe? No topo do bolo. Porque, pra mim mesmo, assim, hoje eu me considero uma mulher de sucesso. Eu sou empresária, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho uma casa pra cuidar, eu sou filha, né? Então, isso pra mim é suficiente. Que a gente tem que aprender também a saber o que é suficiente, né? Sim. Quando a gente não sabe o que é suficiente, a gente acaba buscando coisas assim que se perdendo, né? Então, eu conheço o que é suficiente pra mim. E eu sei que hoje eu tenho o suficiente. O que vier daqui pra frente é lucro. Eu gosto muito dessa pergunta, porque cada um tem uma visão tem e todas são, né? É legal, são importantes. O que é sucesso pra muito vocês, legal. gente? Pra mim, sucesso tá ligado muito à realização pessoal e familiar também, como você disse, né? Não tem a ver com você ser famosa ou ser muito dinheiro. E eu acho que é muito relativo pra cada um. Por exemplo, de repente 100 mil pra mim é muito, pra você 100 mil é pouco, já 1 milhão é muito. Entendeu? Então eu acho que é muito relativo nesse sentido, né? Tipo, eu atingi ali o meu objetivo, eu já tive sucesso. Então, poxa, eu já sou uma pessoa bem sucedida, já posso seguir pro próximo. Exatamente. Eu acho São que tópicos que você vai fazer, marcando um check, assim, né? Sim. É verdade, Sim. é assim mesmo que eu me sinto também. Que legal. Verdade. Você vê. Também, é a mesma coisa. A ver, já é uma mulher de sucesso. O sucesso, gente, só dela ter 5 filhos e dar conta de 5 filhos, ela já é uma mulher de Não sucesso. dou conta, é aí que tá, eu não dou conta. Mas Já é tá uma bom. mulher de sucesso. Certeza, não, Mas é tá verdade. todos com saúde, todos bem. Todos. Só de estar todos bem. Tem gente que não. É. Tem às vezes 1, 2 filhos não sabe cuidar das crianças, gente. Dá uma dó. Já viu mãe que não cuida? Sim. Tem dificuldade, né? Tem alguma coisa assim que você ouvia muito quando criança, dos seus pais ou de qualquer pessoa que você leva assim pra sua vida? Na verdade, não é desde criança, mas teve um ponto, não lembro exatamente, foi alguns anos atrás, que uma pessoa muito importante pra mim, ela falou assim, tudo que você for fazer, toda atitude que você for tomar, para pra pensar e se faz a seguinte pergunta: o que Jesus faria no seu lugar? E tudo que eu vou fazer, me vem essa frase na cabeça. O que Jesus faria no meu lugar? E isso move muita coisa em mim, sabe? Porque a gente tem situações que a gente quer explodir, né? Tem situações que a gente quer, tipo, jogar tudo pro alto, falar, chega, não quero mais, cansei. Aí nessas horas eu paro e respiro e falo, gente, o que Jesus faria no meu lugar? E isso me fez, assim, amadurecer muito, sabe? Como mãe, como esposa, como profissional, como cristã, assim, sabe? Como filha de Deus. Isso me fez, assim, evoluir muito mesmo. Mudou muito minha vida espiritual, sabe? Então, isso foi o que mais me marcou, que eu levo pra vida, assim. Sempre faço isso. Eu paro pra pensar nessa frase que me falaram uma vez. Que legal. Assim, qual a maior dificuldade que você encontrou nesse ramo pra você? Meu trabalho? A maior dificuldade? Nossa, gente, que pergunta difícil! Né? A maior dificuldade... Não sei, até hoje é uma dificuldade, né? Mas, assim, não é nem no meu trabalho, mas é conciliar com a minha vida pessoal, assim, sabe? Mas uma dificuldade muito grande que eu tinha e tenho até hoje é porque eu sou tímida. Não parece, mas eu sou. Eu sou tímida. Então, assim, gravar stories ainda é uma dificuldade pra mim, mesmo depois de quase 3 anos, sabe? Falar com pessoas ainda. Eu fico bem nervosa quando é a primeira vez. Uma cliente nova, por exemplo. Eu fico nervosa, sabe? Então, assim, é uma dificuldade. A parte de pessoas, né? E você olhar agora, você aí com bastante inscrito, alcançando bastante mulheres com o seu trabalho,
E dá orgulho, né? Que Dá. com todas essas Mesmo, dificuldades que você mesmo. tem em aparecer e tal, né? De falar, você ainda É que, querendo tem. ou não, assim, tem muita gente que me segue, gente, não é nem pelas finanças, eu percebo isso, sabe? Mas é porque me vê como referência, assim, como mãe, como esposa, como, sabe? Até dona de casa. Então, inspira muita gente. Ontem mesmo eu tava mostrando uma mensagem que eu recebi do meu marido, a moça falou assim pra mim, nossa, você transmite uma paz, sabe? Uma coisa diferente, assim. E ela me acompanha ali, não é nem por causa das finanças em si, sabe? Então, isso pra mim, Ontem eu senti um pouco, assim, sabe, um senso de responsabilidade muito grande. Porque ainda depois, acho que foi depois do evento, do Donas, eu não sei, assim, claro que desde janeiro eu tô mudando muita coisa na empresa, né? Mas, assim, o número de seguidoras ali no Instagram dobrou praticamente. E aquilo, na hora eu não pensei muito, mas ontem eu parei pra pensar, falei, gente, que responsabilidade é você tá ali falando com tanta gente. Aí bateu um pouquinho, sabe? Eu comecei a pensar, falei, nossa, é muita responsabilidade. Então, o que eu sinto, assim, é mesmo a responsabilidade. Muita responsabilidade de inspirar pessoas e transformar lares. Porque, querendo ou não, quando eu chego uma cliente pra mim, não é só o financeiro que está sendo resolvido ali. Não é, assim, eu já tive muitos depoimentos de mulheres falando que mudou o casamento, que mudou toda a estrutura familiar, sabe? Toda aquela coisa. Então, assim, é muita responsabilidade, gente. É muita responsabilidade mesmo. Sim, Bom que você consegue lidar com tudo isso, né? Porque é responsabilidade. Como que você... Aí, tá bom, agora uma pergunta é pra mim. Como que você lida com tudo isso? Como você administra seu tempo? Eu tenho rede de apoio, gente. Gente, porque, sério, tem dia que eu chego, tipo, caramba, já é quinta-feira, sabe? E, tipo, tem um monte de coisa pra fazer. Gente, chegou na sexta-feira, eu falei, que parece que ontem foi segunda, hoje é sexta. mas assim, teve uma época que eu não tava dando conta, literalmente, porque era uma correria muito louca. Eu ia atender, aí eu dava banho, dava jantando as crianças e levava eles na casa da minha mãe, depois tinha que buscar ou ela tinha que trazer. Sabe aquele ir, voltava, as crianças pareciam uma barata tonta, sabe? né? E aí eu cheguei pra ela e falei, mãe, não tá dando. Preciso de você morando comigo. Aí eu peguei minha mãe pra morar comigo, né? Então a minha mãe me ajuda muito. Então a gente, assim, somos 3 adultos pra cuidar de 3 crianças e da casa. E assim, minha mãe também faz faculdade, ela faz academia, toda fitness agora, né? Então assim, ela trabalha também. Então a gente vai fazendo escalas, literalmente escalas. Então ela fala assim, ó, terça e quinta é o dia que eu vou pra academia, não marca cliente. Aí eu não marco cliente. E aí se eu marco é só num dia que meu marido pode chegar mais cedo em casa, porque ele faz zangueô. E aí, então gente, tem toda uma estratégia por trás. Se fosse pra eu dar conta sozinha, não dava não. né? É muito difícil. Sozinha não dá. Sozinha não dá. Mas assim, ainda quando minha mãe trabalha no sábado, sabe, eu tenho que sair pra trabalhar, fazer alguma coisa, eu ligo pro meu pai, eu preciso que você fique com as crianças. Que legal. Então eu tenho rede de apoio. Isso faz diferença, né? Sozinha eu não daria conta, gente. Não daria. Sim. Tem alguma pergunta? Não, acho que Tá, quais suas expectativas na sua área? Assim, Minhas os novos expectativas? planos, assim, expectativas pro futuro. futuro. Uhum. Gente, tem uma ambição que eu tenho muito forte. Muito forte. Eu vou ser reconhecida mundialmente. Isso é uma legal. coisa que eu... Uau! Na área como mentora financeira. Como mentora. Nossa, Que legal. Reconhecida mundialmente, não é só E aqui aí no você volta Japão. no podcast. Não, daí você volta, por favor, não volta. Daqui 10 anos. Marca Mundialmente. E assim, eu tenho Legal. muita vontade assim. Já recebi a proposta, mas não é o momento ainda, mas de escrever um livro. Eu acho que a minha história dá um livro. eu acho. Sim. Tá. Certeza que dá um livro. E assim, eu tenho consciência de que eu posso inspirar muitas pessoas, sabe? Não só na questão financeira, mas em outras áreas também. Sim. Então é uma vontade que eu tenho, que eu vou fazer acontecer. Vai, sim. Ser A gente, reconhecida. a gente conheceu um pouquinho e não temos dúvida. Vai, Mundialmente, você já vai chegar. Sim. Que legal. Que horas você falou que é? Tá, 30. 12h40. Então a gente Ah, vai tá. ter que terminar por É. aqui. Porque... Fala. Ah, não, Tem fala que- não, já você vai escrever, né? Aonde as Não, mas pessoas você pode encontram falar, ela. por favor, É. onde todo mundo te encontra. Me encontra no Instagram, Laila Yamada, @LailaYamada, né? Que chique falar isso, gente. Que chique, eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá, principalmente mulheres, né, que são comprometidas com o seu futuro, mesmo que não esteja precisando de ajuda financeira, mas que estão comprometidas a fazer alguma coisa acontecer do seu futuro.
Muito obrigada. Ai, gente, mesmo, obrigada. né? Pela Obrigada. segunda Muito vez. bom por você ter disponibilizado. Vai ter que convidar de novo também depois. Né? Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço, gente. Bora comer? Vamos Bora agora a comer, vai gente. comer. Agora nós vamos comer. Tchau, Bora gente. Se inscreve comer. no canal, comenta aí o que vocês acharam. Se vocês querem saber onde a gente tá, beijo. Tchau. Tchau, gente. Vamos comer agora. Gente, vamos. Qual que... Isso é tanto de igual? Não sei. É igual? Ah, entendi. Ai, É igual. Nossa, de nós duas. Hoje Sai nem tá daqui cortado. nossa, vem romando assim, ó. Nossa, É cadê romão os isso? stories, Faz Laila? Do céu. E esse não É precisa... romão e pimenta rosa isso. É, eu esque- romã. Gente, eu não... Tô me sentindo, hein? Agora eu tô me sentindo dona. Eu também. Eu nem vou tirar o áudio. Eu vou deixar vocês... Eu vou deixar as duas falando no fundo. Gente, a gente tá aqui no Momento Stories. É, Desculpa, porque tá muito lindo esses pratos. A gente não pode deixar de mostrar pra vocês. Deixar de gravar isso. Nossa. Nossa, muito chique, Suzy é gente. um... Esse preto, aquele cogumelo. berinjela? Não, cogumelo. É um cogumelo. Tá aqui. Análise. Nossa, Tá aqui. gente, esse hambúrguer tá muito chique. Chique, nossa, gente. Vocês querem um pedaço? Deixa eu provar um pedacinho, que é diferente. Não, eu quero ver como que eu vou comer esse pão. É assim, sem borrar a maquiagem.